Uma flecha não bastou para calar a sua voz. São Sebastião, rogai por todos nós. Esse vídeo deveria se chamar O Mínimo que Devemos Saber sobre o Nosso Padroeiro, São Sebastião. São Sebastião é um dos padroeiros de nossa paróquia. Como todos já sabem, estamos em seu trido, sua festa. Mas eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre a história de São Sebastião. Sebastião, que nasceu no século III, lá na cidade de Narbona, na França, lá no sul da França. E com as maldades de Diocleciano e Maximiano, que eram imperadores romanos da época, a família de São Sebastião ela era escondida. Por que a fé cristã naquela época era escondida? Quando ele era muito jovem, o seu pai veio a falecer e a sua mãe mudou-se lá para a Itália. Ele cresceu na fé cristã, mesmo que escondido, ele cresceu na sua fé cristã. E ele se tornou um soldado romano, mas para quê? Para ajudar os cristãos. A sua fé no Senhor Jesus Cristo era tão grande que ele queria ajudar aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas perseguidas. Então, a gente vai chamá-lo de Sebastianos, porque Sebastião vem do latim Sebastianus. Ele entrou-se para a guarda pretoriana, que era um dos postos mais importantes de alta confiança do rei Diocleciano naquela época. E São Sebastião, Sebastianos, usava essa sua influência pretoriana para quê? Para avisar as vilas dos ataques dos romanos. Ele ajudava e pregava para os prisioneiros. Tanto que nós temos duas histórias interessantíssimas de Sebastianos naquela época, que a tradição nos conta. Uma delas é que haviam dois gêmeos, que eles haviam sido presos por serem cristãos. Os pais desses gêmeos não eram cristãos. E eles pediram, os pais, né, intercederam ao imperador Diocleciano que desse um prazo a mais para não matar os filhos, para eles convencerem de que os deuses daquela época, os deuses do paganismo, eram a fé certa. Diocleciano permitiu e os pais iam todos os dias lá para tentar fazer com que seus filhos vivessem na fé paganista. Só que Sebastianos, ele não era, né, ele era uma pessoa muito boa. E o que ele fez? Catequizou aqueles irmãos, e aqueles irmãos sentiram uma fé tão grande em seu coração que quando o imperador voltou para perguntar qual era a fé deles, eles não tremeram em dizer que a fé era no Senhor Jesus Cristo. Há um outro caso em que Sebastianos estava pregando para os seus prisioneiros, muitos pagãos, cristãos e diferentes religiões. E como ele falou do seu amor a Jesus Cristo, aquilo tudo que ele trazia consigo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo proporcionava para ele, o rosto de Sebastianos começou a brilhar. E ali as pessoas sentiram no seu coração uma fé tão grande, que eles foram enchidos pelo Espírito Santo. E ali, no futuro, com o passar da história, todos eles foram martirizados, não negando a sua fé a Jesus Cristo. Sebastianos, ele era tão importante para os romanos, como ele era importante para os cristãos. Então isso causa uma inveja, um ciúme dos outros guardas pretorianos. Um dos guardas pretorianos, uma vez apertando um dos prisioneiros, ele mencionou que Sebastianos dava ali o alento, uma catequese ali diária para eles. E isso deixou ele incomodado, com ciúmes, ele foi a Diocleciano e contou essa situação. Diocleciano, na mesma hora, mandou chamar Sebastianos e perguntou: Sebastianos, qual é a sua fé mesmo? E Sebastianos, ele não tremeu, ele não negou, ele não vacilou, ele disse: minha fé é no Senhor Jesus Cristo. Diocleciano, nervoso, pediu que seus guardas amarrassem ele num tronco em praça pública para servir de exemplo, mandou seus arqueiros e flechou Sebastianos. A imagem que nós temos de Sebastianos, ela é bem assim, mínima do que aconteceu na época, porque a gente precisa de, né, nós somos muito visuais, nós temos que ver o santo para lembrar do seu martírio. Mas disse a tradição que Sebastianos, o seu corpo ficou enchido de flechas, tanto que os soldados romanos eles nem se preocuparam com aquele corpo. Eles deixaram ali seu corpo para a morte
em praça pública e foram embora. Uma santa foi lá pegar o corpo de Sebastianos e percebeu que ele não estava morto. O seu primeiro martírio não matou Sebastianos. Então fica aquela dúvida. Sebastianos, ele foi martirizado, ele é santo porque ele foi martirizado. Mas não, é justamente o contrário. Ele ficou martirizado porque ele já era santo. Ele, com suas práticas, com suas obras, ele já era uma pessoa santa. Essa santa, Santa Irene, ela cuidou dos ferimentos de Sebastião lá em sua casa, trouxe ali a cura para ele, ajudando. E aí ela disse: fuja, Sebastianos. Ele: não, eu vou professar a minha fé. E aí vem o que eu vou falar mais para frente, que é o nosso hino. Não, 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 não. Uma flecha não bastou para calar a sua voz. Sebastianos voltou a Diocleciano, apresentou-se a ele e apontou todos os seus erros. Diocleciano ficou louco porque ele tinha mandado matá-lo, mas ele estava ali, em sua frente, professando a fé em Cristo. Então, Diocleciano, na sua raiva, na sua fúria, pediu que Sebastianos fosse espancado até a morte nas escadarias do palácio, e o seu corpo não serviria para ser mártir dos cristãos. Ele mandou jogar nos aquedutos, lá de Roma, que, como nós sabemos pela história, é o canal de esgoto que leva até o rio Tibre. Esse esgoto foi jogado o corpo de Sebastianos, mas Deus é tão bom, Cristo é tão benevolente, que os cristãos acharam o corpo de Sebastianos no esgoto, e ali eles limparam, fizeram todos os tratos para que ele fosse enterrado nas catacumbas de Roma. Hoje, essas catacumbas, inclusive, são visitadas. E agora uma curiosidade importante, interessante. Por que o nosso hino de São Sebastião é um samba? Porque ele é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Devido a toda a sua vida, todas as suas obras, Sebastianos ele foi escolhido como um padroeiro do Rio de Janeiro. Assim como também ele é padroeiro dos soldados, dos arqueiros e das doenças, epidemias, pandemias e calamidades. São Sebastião, com exemplo de seguir a Jesus Cristo, nos ensina todos os dias a não negar a nossa fé, a mostrar o nosso rosto, a nossa face de cristão e ser benevolentes para com aqueles que precisam.